Fico muito agradecido ao Senhor pelos nossos irmãos que facilitam o louvor no nosso meio. Graças a Deus que cada um tem um estilo, uma maneira de louvar. Temos a honra como igreja de ter um compositor, alguém que canta suas músicas e a gente pode cantar junto. Aí eu preguei vários dias sobre unidade ameaçada e a maturidade ela vem quando a gente consegue conviver com estilos diferentes, modos de pensar diferentes, pessoas diferentes e nada vai atrapalhar o meu louvor a Deus. Então isso é maravilhoso. Eu louvo muito pela vida do Senhor. Tenho minhas músicas preferidas, mas essa última, por exemplo, é uma delas, né? Essa música é muito linda, sim. É difícil de escolher uma, mas essa me abençoa muito. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor para adorarmos a Ele. Já fizemos isso durante toda a semana, durante todo o dia. Nós já tivemos o culto iniciado às 5 horas para alguns, né? Estávamos ali reunidos, a diretoria da igreja, falando sobre várias coisas. Uma delas é os passos seguintes que temos para nós usarmos a parte de cima aqui. Está quase no fim. Eu acho que dessa vez não passa desse semestre. Falta pouco, o nosso painel já foi finalizado. Agora estamos falando sobre o som. Tem umas ideias legais aí, umas propostas sobre cadeiras lá para cima também. Estou colocando tudo isso como pedido de oração, né? Já faz bastante tempo que a gente tem essas cadeiras, elas têm prazo de validade. Mas pode ficar sentado, tá tranquilo, tá? Podem ficar aí, dá para usar por um bom tempo ainda. O microfone está um pouco fazendo um barulho, eu acho que a gente precisa de um som mesmo, né? Mas, irmãos, esses são pedidos de oração. Nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele está no controle. Há muitos anos Deus vem abençoando essa igreja, suprindo suas necessidades. Muitas coisas ao longo da história foram feitas pela fé e nós continuamos fazendo muitas coisas pela fé. Nós oramos e Deus nos abençoa sempre. Eu queria compartilhar um texto hoje. Eu finalizei uma série na semana passada sobre unidade ameaçada. Você já começou a gravar? Desde antes? Tá bom. Quem está acompanhando de casa, você pode acessar essas mensagens, estão aí no canal da igreja. E quem também perdeu alguma, pode também acessar lá, baseado em Romanos 14 e até o versículo 7 do capítulo 15. Tem como alguém dar uma olhada nesse microfone? Ou é o retorno aqui, está me roncando assim, está meio estranho. Irmãos, eu finalizei aquilo. Eu vou iniciar uma outra reflexão, mas depois da semana que vem, no domingo que vem, nós temos uma participação especial trazendo a mensagem. O pastor Denis Boiter, lá de Maravilha, ele vai estar conosco e vai estar falando com a gente um culto de ação de graças, um culto de gratidão a Deus pelos anos que Deus tem sustentado essa igreja. Teremos uma programação bem legal aqui. Você que está assistindo de casa está convidado para estar aqui na semana que vem, dia 3 de abril, para participar conosco do culto de gratidão às 19h30, aqui com o pastor Denis. Ele vai estar falando exatamente sobre isso, a gratidão aí pelo aniversário da igreja. Muito obrigado, tia Rose. Abram aí, irmãos, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, dos versículos 13
até o 35. Um texto muito conhecido que nós... O que aconteceu diferente que eu posso trocar de microfone agora? Muito bem. No caminho de Emaús, eu tirei algumas reflexões desse texto e gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus caminhando com eles. Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Jesus perguntou. Jesus é bem sarcástico às vezes, né? Bem humor assim, né? Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde tudo que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, Jesus e todos os profetas, Jesus então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse é um episódio bastante conhecido nosso, já lemos várias vezes, já escutamos várias mensagens sobre esse texto, já tiramos várias lições sobre esse texto para as nossas vidas, mas eu queria compartilhar algumas lições para todos nós aqui hoje. São exatamente 8 lições nesse texto que eu tirei e gostaria de compartilhar com os irmãos. Meus irmãos, primeiro que nós vemos nesse texto é o contexto da caminhada desses homens, que não é muito diferente de nós. Eles tinham acabado de passar por uma experiência muito dolorosa, muito difícil. Lembram? Jesus tinha acabado de enfrentar todas as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar. Jesus tinha morrido, tinha tido todo aquele sofrimento. Jesus tinha acabado de pagar na cruz pelos pecados de todos nós, de toda a humanidade. E Jesus mesmo, em João capítulo 14, antes do capítulo 14, ele detalha mais ou menos o que ia acontecer nos últimos dias. E ali diz que os discípulos ficaram abatidos. É por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e ele detalha o que vai acontecer a seguir. Mas acontece que os discípulos ficaram, os apóstolos, abatidos, tristes. E então acontece toda aquela cena diante dos olhos deles. Jesus é preso inocente. Jesus paga pelos pecados da humanidade. Os discípulos fogem. Eles ficam desolados. Uma situação foi criada e trouxe para eles angústia, desespero, preocupação. E então agora, 2 deles, seguidores de Jesus, tinham ouvido a palavra de Deus já pela boca de Jesus, durante todo o ministério de Jesus. Eles simplesmente saem andando pela estrada, desolados, discutiam uns com os outros. Lembra o versículo 1? Versículo 13 e 14 fala aí. Eles iam pela estrada, refletindo, discutindo sobre a circunstância no momento. A situação criada lá no palácio por Herodes e Pilatos e todo mundo. A situação criada pelos fariseus que o entregaram, Judas, e toda a situação de Pedro, traiu, e estava aquela situação difícil. Esse foi o contexto da viagem desses 2 homens. Enquanto eles caminhavam, vinham essas reflexões em suas mentes. Ou seja, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui neste mundo, e enquanto nós caminhamos, enquanto nós estamos nessa viagem aqui, os nossos assuntos, por várias vezes, serão situações externas e adversas que nos causam temor, angústias, preocupações e dificuldades. Há um tempo atrás, nós estávamos lidando com Covid-19.
Que dificuldade, que luta nós passamos. Quando nós achamos que a gente se livrou disso, ou ia se livrar, e os economistas e todo mundo projetando lá para frente, vamos ter uma economia agora melhor, os juros vão baixar novamente, vamos agora ter uma vida um pouco melhor, agora de recuperação. Ninguém pensava que nós íamos ter uma guerra agora. E, de novo, estamos passando por uma situação difícil. Mas isso agora. Mas antes disso, nós enfrentamos situações difíceis com eleições, impeachment, lava-jato, várias situações, meus irmãos, que nos afligem. Hoje de tarde, um dos assuntos nossos da diretoria foi situação financeira. Todas as empresas tendo que fazer malabarismos para continuar. Todas as famílias tendo que cortar gastos, fazerem, algumas coisas para poder continuar as suas vidas. E a nossa caminhada aqui vai ser sempre assim. Não vai mudar. Não vai mudar. Nós, há um tempo atrás, estávamos lidando com pessoas carentes, em vulnerabilidade social, por causa da pandemia. Agora é porque o combustível, a gasolina especialmente, que estava 4 e pouco, agora está 7 e pouco. Então as nossas lutas nunca vão acabar. Sempre as teremos. Sempre teremos. E o contexto da nossa viagem é esse. A gente encontra quais são os nossos assuntos. E a guerra. E o preço do combustível. Agora eu comprei uma moto para pagar menos ICMS. Mas agora nem está ajudando muito, porque agora está empatando de novo o meu orçamento. O assunto do outro. E esses são os assuntos que nos causam preocupação, que nos causam angústia. Nós somos assim. Os discípulos de Jesus passaram por isso e nós também passamos. Nós passamos. Esse ano ainda temos eleições. Polarização, muita gente temendo o que pode acontecer. Muitos tinham a expectativa de uma terceira via. Essa terceira via não aconteceu até agora. Tem gente entrando em crise por ter que escolher entre 2 candidatos e orando para que surja uma terceira via. Não sei, mas teremos esse problema para enfrentar. Talvez a gente tenha um acordo de paz lá na guerra, as coisas melhorem economicamente e em setembro, outubro, quando temos eleições, de novo vamos ter problemas. Tempo de eleições, bolsa de valores é uma beleza, né? Todo dia o William Bonner tem que acalmar o pessoal. Subiu tanto, baixou tanto. Meus irmãos, o contexto da viagem neste mundo é um contexto de lamentações, de murmurações, de reclamações, de refletirmos sobre as situações externas que nos afligem, Jesus mesmo disse, ele nos garantiu. Tem várias promessas na Bíblia, e nós gostamos daquelas, né, que enche o nosso coração. Mas sabe uma promessa que ninguém gosta? Jesus prometeu, no mundo vocês terão aflições, promessa de Jesus. Quem aqui sabia que isso era uma promessa? É uma promessa. Jesus prometeu, queridinhos, não achem que vocês vão viver a vida assim, tranquilos, sem nada. Não! No mundo vocês vão ter aflições, Jesus diz. Promessa de Jesus. E ela se cumpre diariamente. É um amigo que morre, é um parente que está em dificuldade. São as crises que acontecem. São várias situações.
que nos causam aflições. Várias situações. Agora, sabe o que é legal? Do 15 ao 17 desse texto, seja qual for o contexto da caminhada que você estiver passando, seja qual for, Jesus se aproxima e faz companhia. Coloca o 15 e 17 para mim, Ju, por favor. Jesus tem a capacidade, a empatia, ele se aproxima. Você está lá caminhando, né? Com o irmãozinho na fé, com um amigo, nossa, está difícil aqui, olha essa situação. Deus ajude que o Putin lá para de bombardear a Ucrânia para que a nossa situação melhore. E a lamentação, e de repente, olha que legal, enquanto a gente vai discutindo essas coisas, Jesus se aproxima de nós. Jesus se aproxima. E ele faz companhia para a gente. A gente vai caminhando, lamentando, e ele se aproxima e vai caminhando conosco. Às vezes, como aconteceu na situação desses dois homens, a lamentação deles e a angústia deles era tão grande que eles não perceberam a presença de Jesus. Não perceberam. É muito comum, irmãos, eu vou no hospital fazer visitas, as pessoas estão num profundo sofrimento. E a gente chega lá, ora por elas, fala de Jesus, Jesus está aí com você, Deus está próximo, Ele não abandona os seus. Mas as pessoas dizem assim, olha, tudo bem, mas eu não acredito que Deus está comigo, porque eu estou sofrendo muito. Mas Ele se aproxima. A palavra de Deus diz que Ele se aproximou deles. Versículo 17. Próximo. Ele se aproximou deles e lhes perguntou, o que vocês estão discutindo aí? Que legal, né? Jesus, Deus, sabia exatamente o que aqueles homens estavam discutindo. Ele era o motivo da discussão. Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo naquela caminhada. Mas Ele se aproxima deles e Ele faz companhia, Ele vai caminhando e Ele pergunta, e aí? O que é que está acontecendo mesmo? Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por uma situação adversa, não dá para medir a intensidade do sofrimento das pessoas. Isso é algo pessoal diante delas e Deus. Elas podem tentar dizer mais ou menos o grau da dor, por exemplo, a intensidade da angústia, mas nós não temos noção. É algo que só ela e Deus, que é onisciente, pode saber. Mas, meu querido irmão, independente de como for a luta e a dificuldade, Jesus se aproxima, Jesus está próximo e Jesus está na caminhada. Às vezes a gente sai, né? Às vezes a gente está lá naquele momento de angústia, a gente pensa assim, ai Deus, que situação. A gente se sente sozinho, desolado, solitário, mas Jesus não nos abandona, nunca nos abandona. Às vezes a gente pensa que Ele está distante, que Ele está calado, que Ele não está vendo a nossa dor, que Ele não nos entende, mas a verdade é, Ele é onisciente, Ele sabe exatamente, melhor do que você, a intensidade, o grau da dor, o tamanho do sofrimento. Jesus sabe exatamente. Ele sabe. Ele se aproxima. E sabe uma coisa que Ele faz também? Ele faz perguntas para você. É por isso que quando nós estamos sofrendo, a gente fica lá, né? Pensando assim, meu Deus, que sofrimento, que luta, me ajuda, Senhor. Você não faz isso se Jesus não se aproximar. Você não faz isso se você não tiver a noção de que Ele está ouvindo.
Você ia falar pelos cotovelos, falar para a parede. Meus irmãos, a verdade é que Ele está próximo e Ele faz companhia. E não há nada melhor do que ter a companhia de Jesus. Pode faltar tudo, podemos perder tudo. O que você não pode perder é a companhia de Jesus. Jesus precisa estar contigo. Nós podemos não perceber, mas Ele está. A gente às vezes pensa assim, você pode falar assim, mas eu não sinto, eu não consigo perceber isso. Você não percebe, você não sente, mas Ele está. Ele está. Ele está cuidando de você. Ele está agindo. Porque o dia que Jesus não cuidar mais de você, as misericórdias não se renovarão mais. Você não vai acordar mais pela manhã. Você não vai mais poder respirar. Você só respira porque Deus permite. Porque Ele cuida de você. Você tem segurança. Você vai a todos os lugares, você tem conforto. Deus te dá o ar que você respira. Deus cuida de você de uma maneira impressionante. Mesmo nos momentos mais sombrios. Quando eu vou no hospital, eu ouço as pessoas, o sofrimento delas. E daí as minhas orações, 90% agradecendo assim, Deus, obrigado. Porque ao longo de toda a vida dessa pessoa, o Senhor cuidou dela. Ela passou por vários momentos na vida. De lutas, de dificuldades, de perdas, de problemas de saúde. E o Senhor cuidou dela. Obrigado. Agora, Deus, que ela está passando por... Estou falando minha oração aqui. Essa oração que eu faço no hospital. Agora, Senhor, que ela está passando por um momento muito difícil. Eu não posso medir a dor, o sofrimento, a intensidade da angústia dela, mas o Senhor sabe, o Senhor é onisciente. Portanto, Senhor, neste momento que ela está passando por isso, eu quero agradecer ao Senhor, porque tem esse familiar dela aqui cuidando dela. Porque ela tem essa instituição, Pai, esse hospital, com todos esses aparelhos, todos esses remédios aqui à disposição dela, para trazer alívio e conforto para ela. Deus, muito obrigado por isso. Senhor, e quando ela está aqui precisando que os remédios sejam administrados, ela nem sabia que remédio tomar, mas o Senhor trouxe ela para cá e o Senhor tem um médico aqui para cuidar dela. Obrigado, Senhor. Em muitos casos são vários médicos, exames que ela precisa fazer e está tudo à disposição. Obrigado, Senhor, porque tem enfermeiros cuidando dela, tem fisioterapeutas cuidando dela, tem psicólogos cuidando dela. E o Senhor me permitiu agora estar com ela, falando do Senhor para ela. Deus, muito obrigado por tudo isso. O Senhor é realmente maravilhoso. O Emanuel, Deus conosco, que se aproxima e cuida de uma maneira impressionante. E obrigado, Senhor, porque o Senhor iluminou os médicos e os remédios que ela está tomando, está trazendo alívio às dores. Deus, quanta coisa nós poderíamos ficar aqui agradecendo ao Senhor. Eu só te peço uma coisa, que o Senhor continue cuidando dela, em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração. Passei tempão agradecendo. Porque, irmãos, às vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente perde a capacidade de ação de graças. O que Paulo diz? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas com oração, súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a cura vem, a cura da ansiedade vem, quando você agradece a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem poder para fazer, e Ele vai fazer. Então, quando você termina de orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse é o milagre da palavra de Deus na nossa vida. Esse é o milagre. A pessoa às vezes coloca tantos pedidos diante de Deus, pedidos que já estão sendo já atendidos. Vários pedidos.
No hospital, assim, tem vários pedidos que as pessoas colocam e já estão sendo atendidos. Tem um médico cuidando dela, tem remédios sendo administrados, tem uma cama para ela dormir, para ela estar ali enquanto ela está sendo cuidada. Tem enfermeiros ali, tem médico, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem um monte de gente cuidando da pessoa, mas ela não consegue ter essa visão ampliada. Ela foca na dor, ela foca nela, no que ela está sentindo, e ela não consegue. Não consegue. Precisa que alguém chegue para ela e diga: puxa vida, como Deus é maravilhoso, né? Você está aí, mal, eu compreendo a sua dor, mas olha como Deus está cuidando. Meus irmãos, Jesus se aproxima e cuida de uma maneira impressionante de todos aqueles que Ele quer cuidar. Eu fico imaginando, meus irmãos, esses dois que estavam caminhando. Eles param, pensam em tudo o que estava acontecendo, e o versículo 17 termina. Jesus, no versículo 17, pergunta para eles sobre o que eles estavam discutindo enquanto caminham. O que é que vocês estão falando mesmo? Olha, segue aqui o pensamento. Eles estavam angustiados, estavam discutindo e reclamando do sofrimento. Jesus se aproxima, conversa com eles, pergunta para eles, e sabe o que eles fazem? Ficam tristes. Quem aqui ficaria triste com a presença de Jesus? Você ficaria? Ninguém para ficar triste com a presença de Jesus, né? Ninguém para ficar triste por Jesus perguntar assim: o que é mesmo que está acontecendo com vocês? Qual é o motivo dos questionamentos seus? Ô, gente, quem aqui ficaria triste com isso? Eles ficaram. Eles ficaram. Eles estavam com foco tão grande no sofrimento, na angústia que eles estavam passando, que Jesus se aproxima, Jesus começa a caminhar com eles, Jesus pergunta para eles, eles ficam entristecidos. E é assim que acontece com a gente. Muitas vezes não, Jesus é onipresente, onisciente, meus irmãos. Ele nunca deixa de andar conosco, de caminhar conosco. Mas acontece que em vários momentos nós imaginamos que a nossa tristeza é muito grande, porque todo mundo nos abandonou, inclusive Jesus, inclusive Deus. E é isso que acontece aqui. Acontece que nós ficamos tristes na presença de Jesus. Ficamos ou não ficamos? Ficamos. Porque Jesus não nos abandona, e nós temos tristeza. Nós temos lutas. Às vezes parece que Jesus nos abandonou, mas a Bíblia diz que Ele não abandona. Nós sentimos, mas Ele não abandona. Nós podemos sentir, mas Ele não abandona. Mas depois de tudo isso, nós podemos ainda assim, como esses homens, ficar tristes, entristecidos. E aí é interessante porque o terceiro ponto aqui, Jesus não nos julga pela maneira como nós ficamos, principalmente em momentos de angústia. Ele está disposto a nos ouvir. É interessante quando Jesus, nos evangelhos, ele se aproxima das pessoas e ele faz perguntas. É interessante por quê? Porque Jesus é Deus, ele sabe o que está acontecendo. Jesus pode curar as pessoas de várias formas. Mas eu li um livro sobre Jesus, o psicólogo de todos, o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus usava abordagens da psicologia para tratar pessoas. Uma delas, por exemplo, ele era Deus, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, tinha poder simplesmente com um sopro dizer assim: acabou, seu sofrimento acabou. Eu sabia exatamente o que você estava passando, eu decidi, fiz o milagre, acabou. Só que, principalmente,
o milagre para tratar a ansiedade, a angústia, essas coisas, Jesus fazia como? Jesus se aproximava e falava assim, o cara estava lá gritando, como é que foi que aconteceu com o Bartimeu? Estava lá gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ele se aproxima e fala assim, o que é mesmo que você quer que eu te faça? É difícil, né? Porque Jesus sabia, ele era cego, ele precisava ver novamente. Mas Jesus perdoou. Isso aí, meus irmãos, é uma abordagem psicológica, uma maneira dos psicólogos trabalharem, que se aproxima de alguém que está com foco lá no seu sofrimento, com angústia, com aquela ansiedade. Aí precisa que alguém chegue e fale assim, espera aí, mas o que é que está acontecendo? O que você fez até agora? O que você poderia fazer? Você já buscou essa opção? Você já fez aquilo? Pergunta. Por quê? Falar cura. Eu falei na semana passada aqui que um dia no hospital, uma mulher me falou assim, eu preciso conversar com você. Eu não sabia quem era. E aí fomos lá na capela lá do hospital, sentamos e ficamos 1 hora conversando. Eu não falei nada para aquela mulher, eu só ouvi, orei por ela e com ela, e no final ela falou assim, muito obrigado por me ouvir. Eu precisava desabafar. Só isso. Falar cura. É por isso que Jesus, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, a maneira de Jesus curar esses homens, sabe qual foi? Uma delas foi, eu estou aqui para ouvi-los. O que é que aconteceu mesmo? Versículo 17 é isso. Meus queridos, o que vocês estão discutindo aí enquanto vocês caminham? Quem está angustiado precisa simplesmente de alguém que os ouçam. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Meus irmãos, ouvir é um dom preciosíssimo. Às vezes nós não queremos ajudar pessoas porque nós não sabemos o que dizer para elas. Não é necessário. Você só precisa pedir a Deus capacidade para ouvir sem julgamentos. Sentar na frente da pessoa e falar assim, meu querido, é o seguinte, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que eu vou te dizer, mas eu sei que eu estou aqui disposto a te ouvir. Pode ser o que for. Eu vou te ouvir. E é isso que Jesus faz. Mas o que é que vocês estão conversando mesmo? E sabe o que aqueles homens fazem? Eles abrem o coração. Versículo 18 em diante, eles fazem assim eles jogam para fora o que estava acontecendo. Versículo 18 em diante, coloque aí, por favor, Ju. Eles começam a falar, eles não param mais. Eles começam a falar, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? É claro, eles não estavam falando de todos esses entusiasmos, estavam tristes, né? Puxa vida. Versículo 16, 17 falaram que eles estavam tristes. Puxa vida. Você não sabe. Você é o único daqui que não sabe o que aconteceu nesses dias. 19. Que coisas Jesus pergunta? Olha as perguntas. Que coisas? Jesus sabia o que tinha acontecido. Ele tinha sido crucificado. Os discípulos estavam tristes por causa dele, da crucificação dele. Ele sabia, gente. Mas ele pergunta, o que é que aconteceu mesmo? O que? Que coisas? O que aconteceu? E aí eles abrem o coração. Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta. Olha a teologia desses homens. Teologia aqui. Eles sabiam que Jesus era profeta. Eles sabiam que Jesus era poderoso em palavras, em obras diante de Deus e do povo. É assim, meus irmãos. Ninguém sofre por não conhecer a palavra. Ninguém sofre por não conhecer Jesus ou por não saber a teologia. Agora eu conheço Deus, conheço a palavra, conheço teologia, agora eu não vou sofrer.
Não! Esses homens sabiam. É tanto que quando eles vão explicar para Jesus o que estava acontecendo com eles, eles dão uma aula de teologia, de cristologia. Olha, nesses dias aconteceu que um profeta, todo-poderoso em obras, fazia muitos milagres. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Olha só, falando sobre a morte de Jesus, falando sobre a crucificação. Eles conheciam a história, o que tinha acontecido. 21. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Ou seja, até isso eles sabiam. Essa visão equivocada do profeta de Jesus, por quê? Porque os judeus esperavam um líder político que fosse libertar eles da opressão de Roma. Era isso que eles esperavam. Até isso eles sabiam e eles falam para Jesus. Eles dão uma aula de teologia. E o versículo 22, eles continuam. Não, volta o versículo 22. E o terceiro, redenção de Israel, passa aí. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 22. Algumas das mulheres, e daí eles falam que as mulheres foram no sepulcro, e aí descrevem o que elas viram lá, e depois elas vão, contam para alguns discípulos, e os discípulos vão lá também para ver se realmente tinha acontecido aquilo, e tinha acontecido tudo aquilo. E Jesus ali, ouvindo. Por quê? Porque ouviu cura. As pessoas que estão angustiadas precisam de alguém que as ouça. Não que precisam de ninguém que fica falando para elas. Olha aqui, se até hoje você deu uma desculpa, que eu também dei, eu não vou ouvir fulano porque eu não sei o que dizer para ela, não precisa. Pode ir ouvir, você só precisa ouvir. Ouvir. No final, se Deus tocar em teu coração para falar alguma coisa, amém. Se não, irmão, eu agradeço muito pela confiança de você ter falado. Eu quero dizer, meu querido, que eu vou levar comigo tudo isso que você me falou. E eu vou orar sobre isso. E se em algum momento eu tiver alguma coisa para te compartilhar, eu vou te compartilhar. Eu tive uma reunião um dia de um outro irmão, de uma outra situação, em outra cidade, junto com outros pastores, nós precisávamos resolver uma situação que estava acontecendo. E a pessoa precisava falar. Ela ficou 1 hora falando. E daí no final, quando ela falasse, eu ia falar alguma coisa e o pastor ia falar alguma coisa. Daí quando terminou, ouvimos 1 hora. No final eu falei assim, olha, eu não sei o que dizer. Mas eu vou orar sobre o assunto. Depois a gente se reúne de novo e daí de repente a gente fala alguma coisa. Mas eu vou orar sobre isso. Vamos orar. Então, meus irmãos, a partir de hoje, todos nós podemos ajudar uns aos outros, se nós estivermos dispostos a ouvir. E visitar o irmão e dizer assim, meu irmão, eu vim aqui para te ouvir, sem julgamento. Eu preguei sobre a unidade ameaçada e uma delas é julgar. Nós não sabemos ouvir. Por que eu brigo com a Débora? Eu brigo. Discuto, ela e eu. A nossa comunicação às vezes é ruim. Ela começa a falar uma coisa, eu não espero, eu já vou interrompendo já naquela ansiedade. E às vezes ela só precisa que eu ouça ela. A mesma coisa eu. E eu tenho certeza absoluta, se você for um pecador como eu, você também peca na sua casa assim também. É ou não é, João? Casais, relacionamentos, uma das crises é que todos nós, temos dificuldade de ouvir o outro. E às vezes o outro só precisa falar. O filho só precisa falar. E nós precisamos saber ouvir. Eu tenho um pecado, um deles é esse mesmo. Vocês me conhecem, vocês sabem, vocês convivem comigo há 5 anos. Uma das coisas que eu tenho dificuldade é de ouvir. Às vezes a pessoa nem falou tudo ainda, eu começo a falar e daí fico 1h30 falando, acabou a visita, acabou a conversa. Eu tenho dificuldade, eu falo bastante. E aí
graças a Deus, Deus me deu uma esposa que tem o dom de ouvir. A Débora, ela fica o dia inteiro ouvindo alguém. E ela não fala nada, gente. Eu fico olhando assim, o senhor é perfeito. Eu tenho dificuldade. Eu luto com isso. Disposição para ouvir até o fim. Até o fim. Às vezes a pessoa até faz uma pausa, mas ela não falou tudo ainda. Ela faz uma pausa, pensa, não, tem isso ainda que eu não te falei. E daí ela e vai, e vai, e vai. Essa história que eu falei, essa história não, essa ilustração que eu contei de um irmão que a gente ficou ouvindo, ele falou 1 hora. Daí nem eu e nem o outro pastor tinha nada para falar, a gente estava online. Aí o WhatsApp agora fecha, o WhatsApp não, o Meet fecha, né, depois de 1 hora. A gente abriu um outro link para orarmos. E daí ele começou a falar de novo, ficou 1 hora falando. 2 horas nós ficamos ouvindo. E às vezes a gente precisa falar, e a gente precisa de alguém que esteja disposto a ouvir. Nesse dia eu ouvi porque o outro pastor estava comigo. Né? Aí foi mais fácil. Meus irmãos, Jesus está disposto a ouvir. O versículo 25 ao 27, o outro ponto é: Jesus sempre está disposto a nos lembrar da sua palavra. É muito interessante quando nós estamos angustiados, desesperados, nós não sabemos mais o que fazer, a quem pedir. E aí a gente fica ali naquele momento angustiado, muitas vezes orando, e enquanto você ora, você vai lembrando da palavra de Deus, vai lembrando de várias coisas, porque quando nós estamos orando, às vezes acontece isso, essa capacidade que Deus, o Espírito trabalhando em nós, e Ele vai lembrando de tantas coisas, lembrando da palavra, e de repente, nós saímos da oração animados, diferente de como nós iniciamos aquela oração. Jesus está disposto a nos lembrar da sua palavra. Versículo 25 ao 27 diz que depois que Jesus ouviu eles, depois que eles falaram, Jesus diz assim para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26, não deviam o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, como que é o processo de Jesus para curar alguém que está angustiado? Ele se aproxima, ele caminha com a gente, ele faz perguntas para a gente, e a oração é justamente para falar com ele o que está acontecendo. E aí, enquanto você ora, você vai lembrando da palavra de Deus. Aliás, dos estudos sobre a teologia da oração é: quando você for orar, ore a palavra de Deus. Decore versículos, justamente. Eu vou fazer um elogio aqui. Eu gosto de ouvir a oração da irmã Lúcia. A irmã Lúcia vai orando, falando a palavra de Deus. É maravilhoso isso. E a gente decora o versículo para isso. A gente vai lembrando da palavra de Deus. E é isso que Jesus faz com esses homens. Lembra o que os profetas falaram. Lembra desde Moisés o que era para acontecer. E Jesus fala de toda a Escritura. Aqui não está escrito, obviamente, mas Jesus fala desde Moisés, os profetas, todas as Escrituras, Jesus fala a palavra de Deus para aqueles homens. Quando você está angustiado, primeira coisa, saiba que Jesus não te abandona. Ponto. Vai para a presença dele, ele está ali. Fale com ele. Ele tem disponibilidade para ouvir. E nós falamos em oração. Por exemplo, assim, para ter a sensação de que eu estou falando mesmo, uma das estratégias minhas. Aqui para trás tem roça, tá? Eu moro ali, 1000 metros eu começo a entrar no mato. Eu puxei, como diz a minha mãe, a minha avó, eu gosto de falar sozinho. Não sou louco, tá?
porque eu não falo quando tem pessoas perto. Então eu falo sozinho. Eu vou no meio do mato e eu vou conversando, eu vou falando com Deus. Parece que Ele está ali do lado. Está. Eu vou falando, em voz audível mesmo. Eu me ouço falando. Senhor, Luiz me entristeceu demais ontem no jovem. Transforma aquele menino, que ele me surpreenda hoje no culto. E aí Deus ouve. Né, Luiz? Deus fez isso, surpreendeu ele. Mas, irmãos, é isso. Fale com Deus, fale com Jesus. Ele está disposto a te ouvir. E quando você ora a palavra de Deus, você vai lembrando das promessas, você vai lembrando do que Jesus já fez por você vai lembrando da obra dele na cruz, e você vai lembrando da palavra de Deus e falando, porque o Espírito Santo faz isso. Quando você começa a orar, e orar, não aquela oraçãozinha, de fundinho de quintal, que a gente faz só para bater o ponto, agradecendo pela comida, às vezes a gente ora assim só para dizer que está orando mesmo, nem sabe para quem está falando. Mas aí um dia eu ouvi uma mensagem de um pastor, Paul Washer, sobre oração, e ele falou assim, quando você parar para orar, e você não ter assim aquela sensação de que o Senhor está sentado ali na frente, e você tem a sensação de que você está falando para uma pessoa, a oração foi falar pelos cotovelos, você pode falar o que você quiser, mas a oração é aquele momento que eu desligo assim de tudo, e eu sento, ou eu me ajoelho, ou eu deito, ou eu caminhando mesmo, sei lá como você prefere, você vai falando, como esses homens aqui, caminhando. Jesus estava caminhando com eles. Eles não pararam. Jesus foi caminhando e falou, e aí? O que aconteceu? Que coisas mesmo? Puxa vida, vocês não lembram o que os profetas falaram? Vocês não lembram o que Moisés falou? Vocês não lembram o que o Antigo Testamento inteiro falou sobre o que ia acontecer? E é isso que eles começam a ouvir. E aí, meus irmãos, é interessante porque o próximo ponto, o 5, Jesus sempre está disposto a ter comunhão conosco. Ele se aproxima para comunhão. Ele se aproxima para lembrar você de tudo. E ele se aproxima também para participar da sua vida, para ter comunhão com você. Comunhão significa, meus irmãos, participação, companheirismo, ter algo em comum, compartilhar. Jesus se aproxima, e o versículo 28 fala assim, depois que Jesus pregou para eles, quando estava se aproximando de um povoado, Jesus fala assim, eu acho que eu vou continuar andando. E eles falam assim, não, está de noite, sabe? Porque é assim, gente, quando a gente começa a orar com sinceridade, com devoção a Deus, quando a gente começa a falar com Deus assim, com aquela profundidade, com aquela devoção, a gente não quer sair da presença. Não quer sair. Eu ouvi um testemunho de uma missionária esses dias, e ela falou que ficou 14 horas orando, porque a situação onde ela estava era muito difícil. E ela falou assim, aí perguntaram para ela num podcast, mas por quê? Como que você conseguiu? Ela falou assim, eu não consegui, eu não conseguiria nunca. Mas quando você, em devoção, começa a falar com Deus, você não fica preocupado com hora. A hora passa, e você vai falando, você vai tendo aquela conversa. Por quê? Porque quando a gente está numa boa companhia, a hora passa e a gente nem vê. Você já fez uma visita ou viajou com alguém, fazendo uma viagem longa aí para São Paulo, sei lá, e você falou assim, eu vou chamar alguém para ir comigo, para ir conversando comigo, para, sei lá, e quando você pisca, você já está chegando no Rodoanel. A companhia estava boa, a prosa estava boa, a prosa está boa, mas eu preciso ir. Jesus mais ou menos falou isso. Eles falaram assim, não, tá bom demais esse momento com o Senhor. Fica aqui, a gente vai dormir aqui na cidade, vem com a gente. Você começou a falar da palavra aí, e esse negócio causa um negócio diferente na gente. Esse negócio de ouvir a palavra, isso é interessante. Vamos junto lá, vamos dormir com a gente lá, vamos fazer uma refeição juntos. E o versículo 28 a 31 é exatamente isso que acontece. Ao se aproximarem do povoado, Jesus fala que vai, mas eles insistem muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está
Quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aqueles homens que estavam tristes, angustiados, uma situação difícil para carregar, eles têm uma experiência com Jesus. E a última coisa que acontece é Jesus lembrar eles da ceia que aconteceu há uma semana atrás. Jesus senta com ele e fala assim: agora nós vamos agradecer pelos elementos aqui da ceia, vamos dar graças ao Senhor e vamos comer. Naquela hora de comunhão com Jesus, versículo 29, versículo 31, quando eles estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então Jesus, nessa comunhão com os discípulos e nos momentos de comunhão com Jesus, Ele se revela a nós. E é isso que acontece. O versículo 32, veja aí. Quando eles estão ali, nessa comunhão com Jesus, versículo 31 fala: então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Gente, é uma coisa impressionante que acontece. Aqueles homens super preocupados, angustiados, de repente Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, e de repente Jesus faz perguntas, eles começam a se abrir, a desabafar sobre o problema deles, e de repente Jesus lembra eles da palavra de Deus, de tudo que está na palavra, e de repente eles chamam Jesus para uma comunhão com Jesus, porque comunhão é comungar, é comer juntos, é participar da refeição, e Jesus está ali comendo com eles, e de repente, aqueles homens que não tinham ainda reconhecido Jesus e percebido a presença de Jesus, os olhos são abertos, e eles então reconhecem Jesus. Se você quer ter certeza de que Jesus nunca te abandona, e que independente da adversidade, da luta ou da situação, Ele está contigo, procure passar mais tempo em comunhão com Ele. Um risco danado dele se revelar a você e você começar a se alegrar. Você corre esse risco. Você corre o risco de tirar o foco da guerra, de tirar o foco do Covid, de tirar o foco das eleições, de tirar o foco do medo do Lula ou do medo do Bolsonaro. Você tira o foco dessas coisas, por quê? Porque a presença de Jesus, a glória dele em nós, a comunhão com ele, orar as Escrituras, lembrar das promessas, quando ele diz que o Espírito Santo dele habitaria em nós e estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando ele diz que nós teríamos aflições, mas nós teríamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, que a paz dele, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando nós vamos lembrando dessas promessas, a gente quer ficar mais e mais tempo na presença dele. E aí os nossos olhos são abertos e a gente começa a reconhecer que não tem luta, não tem adversidade, não tem problema, não tem sofrimento. E Jesus não está conosco, caminhando conosco e ajudando a carregar. Porque Ele mesmo diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus não falou isso? Promessa. Promessa. Reivindique essas promessas de Deus em oração. Fala: Senhor, o Senhor falou que aliviaria a minha carga. Senhor, o Senhor falou que me daria paz. O Senhor falou que se aproximaria, caminharia comigo. Então, Senhor, agora em oração, o que eu quero te pedir é aquilo que o Senhor prometeu na palavra de Deus. Porque se Ele prometeu, a palavra dele está empenhada. E Ele vai atender, porque Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Meus irmãos, o efeito da
companhia de Jesus e de sua palavra na nossa caminhada. Quando esses homens, os olhos deles são abertos, versículo 32 fala assim: eles perguntaram um para o outro, um negócio interessante, você sentiu que quando ele nos lembrava da palavra de Deus, nosso coração queimava, enchia de alegria? Isso aconteceu com você também? Aconteceu. Cara, do nada. Eu estava lá caminhando com você, nós estávamos chorando, lamentando, e de repente ele se aproxima e ele pergunta para a gente começa a falar, e quando ele começou a falar da palavra dele, meu coração ardeu. Sabe aquele momento que seu coração arde? Queima. Foi isso que aconteceu com ele. De novo, o risco de você orar lembrando a palavra de Deus é que você começa a orar chorando e termina de orar sorrindo. Começa a orar numa tristeza profunda e termina a oração numa alegria, numa felicidade imensa. Esse é um milagre que só vai desfrutar aqueles que buscam Jesus em oração. Esse é um milagre que só vai desfrutar aqueles que decoram a palavra de Deus para os momentos em que vai orar. Ah, pastor, por que você vai? Esse negócio chato, ficar decorando a palavra de Deus? Para isso, irmão. Tem gente que na hora que está passando por uma luta não sabe nem o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Por quê? Porque não sabe mesmo. Na EBD, antigamente, nós decorávamos muitos versículos. Hoje a gente não dá bola mais para a gente, está com tanta coisa, a gente não dá bola. Mas isso é importante. Ensine seu filho a decorar versículos. Porque nos momentos de luta e de dor, ele vai lembrar dos versículos. E é o que vai salvar ele. Ele não vai lembrar dos seus conselhos, dos seus conceitos, da sua moral. A palavra de Deus tem poder. Você não. Ideologias não. A palavra de Deus sim. E aí o último ponto, irmãos. Para que servem essas experiências dolorosas na nossa vida? Para que serve? Versículo 33 ao 35, está aí. Para que serve? Olha aí, depois que eles conversam um com o outro, né? Fala assim, cara, é interessante, essa experiência queimou meu coração. Eu senti algo diferente. E eles compartilham um com o outro e parece que eles têm a sensação assim, ah não, nós precisamos compartilhar isso aqui com outras pessoas também. Com os outros irmãos nossos. E eles, o versículo 33 é exatamente isso que eles fazem. Depois que eles terminam, eles levantam-se e voltam imediatamente para Jerusalém. Eu acho que eles nem dormiram naquela noite. Quando Jesus desaparece, eles falam um com o outro e de repente eles saem e vão para Jerusalém. E chegam em Jerusalém e eles encontram o quê? Os irmãos lá na igreja, reunidos, né? Falando do quê? Falando de Jesus, da crucificação. É isso que está no versículo 33 e 34 e 35. E aí eles chegam ali, eles encontram os 11 e eles estavam reunidos. Eles diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles estão falando sobre a ressurreição. E então os dois se aproximam deles e contou a eles o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É interessante, um momento, uma caminhada que parecia sombria, angustiante, dolorosa, sofrimento, de repente, um encontro com Jesus, a lembrança da palavra, a comunhão com Jesus, transforma essa situação. A situação não mudou, tá, gente? A situação continuou. As preocupações continuaram, as lutas continuaram, tudo continuou. Mas o coração queimava por causa da palavra de Deus.
E quando eles se encontram, eles contam as experiências uns dos outros. E eles têm comunhão entre eles, a edificação entre eles faz com que tudo seja diferente. Eles estavam em Jerusalém, de repente uns começam a sair fora e Jesus fala assim, volta para Jerusalém. É lá que estão seus irmãos, é lá que você vai compartilhar suas experiências. Meus irmãos, é muito comum nós, na angústia, abandonarmos Deus, abandonarmos a igreja, os irmãos, e nós nos isolarmos cada vez mais e seguirmos a nossa caminhada sozinhos. Mas o dia que você decidir em sua vida ter uma comunhão com Jesus mais profunda e com a sua palavra, sabe o que ele vai fazer? Trazer você de volta para onde você nunca deveria ter saído. É exatamente isso que acontece. Porque já aconteceu comigo, eu saí de Minas, fui para São Paulo, não ia em nenhuma igreja, fiquei um tempo desviado, então, no momento específico, Deus falou assim, o que você está fazendo da sua vida? Ele me levou para uma igreja, um ano depois eu estava indo para o seminário e o restante da história é contado aqui. Meus irmãos, Jesus faz isso conosco. As experiências na caminhada têm o objetivo de edificação própria, porque eles foram edificados, mas também a edificação uns dos outros. Eles foram contar o que tinha acontecido. Quais são suas experiências? O que você está passando? Quais são suas dores? Quais são suas angústias? Quais são seus sofrimentos? Fale para Jesus. E depois você me conta o que ele fez na sua vida. Mas se quiser, fale comigo também. E nós podemos juntos falar com Jesus. A vida cristã, ela funciona desta forma. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Seja lá qual for a circunstância que você esteja passando na caminhada, por mais adversa que ela seja problema de dinheiro, porque tudo subiu e seu salário continua o mesmo, seja problema de relacionamento, seja um problema de afastamento da igreja, seja problema de saúde, problema no trabalho, problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, um problema com o pai, com a mãe, eu não sei qual é o problema. Mas o que eu sei é que isso está te deixando angustiado. Porque isso deixa a gente angustiado. Isso nos aflige. Isso traz para nós uma carga que nós sozinhos não vamos conseguir carregar. Eu não sei, meu irmão, mas o que eu sei é que Jesus sempre vai se aproximar e vai caminhar contigo. Portanto, desfrute da caminhada com Jesus. Abra seu coração para Ele. Fale com Ele. Ele está disposto a ouvir. Ele quer ouvir você. Ah, Ele é onisciente, Ele é Deus, Ele já sabe. Não, fale com Ele. Nós temos muitos exemplos bíblicos além deste, que Jesus sabia, mas Ele perguntou. Ele quer saber, Ele quer que você fale para Ele. É por isso que nós oramos. Ele está disposto a lembrar você. Ele está disposto também a lembrar você da palavra dele. Olha, meu irmão, talvez você não lembre de nada, de versículo nenhum, de mensagem nenhuma, de estudo nenhum que você já fez até hoje. Mas no momento em que você se colocar sinceramente em devoção, em oração a Jesus, Ele vai lembrar você da palavra. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar você dos salmos. Ele vai lembrar que um dia Davi orou, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai lembrar você que Davi falou assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo.
Ele vai lembrar você de várias outras passagens e Ele vai lembrar você. O Espírito Santo faz essa obra na nossa vida. E esse momento seu em comunhão com Jesus é um momento tão incrível que você vai passar 10 minutos, meia hora, 1 hora na presença de Jesus. E você vai querer ficar mais e mais e mais e mais e mais e mais. E você lembra que você tem outras coisas para fazer. Mas esse momento com Jesus em comunhão é tão agradável, tão precioso, tão maravilhoso, indescritível. Você precisa passar por essa experiência para você saber. Jesus sempre está disposto. E nesses momentos em comunhão com Ele, Ele vai se revelar a você. Ele vai lembrar você de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Pode ficar tranquilo, meu filho. Eu sou Deus. Eu sou quem cuida de você. Eu sou quem carrega. Lembra que eu prometi a você que quando você viesse a mim e quando você tomasse o meu jugo, eu ia carregar ele com você, sua carne? Pois é, fica tranquilo. São nesses momentos de oração que nós somos lembrados. Se você não orar, se você não ter momentos com Jesus, você nunca vai saber o que é isso. E depois dessas experiências na caminhada, conte para as pessoas. Conte para os outros. Diz assim: olha, meu irmão, você está aí reclamando da guerra, da inflação, dos problemas da igreja, do pastor, da diretoria, das decisões, dos gastos. Você está reclamando de tudo isso aí, mas eu tive um momento tão marcante com Jesus que nada disso me abala. Eu confio naquele que pode todas as coisas. E esse momento de compartilhar, de edificação, transforma a nossa vida. Por que Deus permite essas coisas, essas situações na caminhada aqui neste mundo? Primeiro, para buscarmos relacionamento e comunhão com Ele. É o que nós vimos nesse texto. Segundo, para meditarmos na palavra e sermos transformados pela palavra, porque Jesus fez questão de lembrar a eles a palavra. Outra coisa, para que nós possamos abençoar outros com a experiência de livramento, de transformação que nós tivemos. Por que nós passamos experiências dolorosas na nossa vida, difíceis? Para que nós possamos buscar a presença de Jesus, relacionamento com Ele, comunhão com Ele, meditarmos na Sua palavra e depois compartilharmos e edificarmos outras vidas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Sua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor, porque ela é perfeita e poderosa para transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tantos momentos difíceis que nós passamos. E naqueles momentos, Pai, de devoção, de intimidade contigo, nós somos lembrados daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. E nós saímos desses momentos edificados e prontos para edificar uns aos outros. Obrigado, Senhor, por tudo, pela Sua palavra. Obrigado por este momento de culto, de adoração, de devoção ao Senhor. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor, ao longo da semana, quando nós passaremos por muitas lutas e dificuldades, que o Senhor nos lembre, Pai, da Sua palavra, que o Senhor nos lembre, ó Deus, de termos esses passos na nossa vida. Buscarmos ao Senhor, buscarmos a palavra, nos edificarmos com o Senhor e edificarmos uns aos outros. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.